na nossa reflexão teológica. Sair apenas de eu quero um versículo que justifique tudo para um pensar teológico que encare todas as realidades e que organize os vários conhecimentos que nós temos, não em antítese. Lembrem sempre disso. A gente não estuda a Bíblia em antítese. Eu pego um versículo aqui, jogo contra o outro e acho uma solução. Não é assim. A gente estuda a Bíblia em harmonia. Então, se a Bíblia fala muito sobre uma coisa, significa que essa coisa vai lançar luz sobre outras coisas que ela fala menos. E nunca contradizer. Um versículo solto nunca vai reescrever todos os outros 200 que existem. É esse o princípio que a gente usa. E o Antigo Testamento esclarece alguns elementos do Novo, porque ele é a base. E o Novo Testamento vai lançar luz sobre muita coisa do Antigo. Então a gente precisa dos dois. Só que quando a gente vai falar sobre salvação, como nós já vimos, a gente percebe que existe aí uma forte inclinação a focar no Novo Testamento, porque a gente está no Novo Testamento. Então, o Antigo nos aponta para o que está no Novo. Na verdade, a gente não está no Novo Testamento, a gente está pós-Novo Testamento, né? Então, aquilo ali ordena a gente, aquilo ali que foi revelado no Novo Testamento direciona a nossa vida. Então, a gente começou no Antigo, a visão bíblica do povo no Antigo Testamento, Novo, depois que Jesus ascende, os pais da igreja, a gente caminhou até a Reforma, e agora é um período que é meio que pós-reforma, mas é um olhar específico para uma maneira de enxergar a salvação que, a partir da reforma, foi sistematizada e foi abraçada por um grande grupo de pessoas. Então, ali na reforma, a gente tem a fragmentação, e aí a gente tem a reforma protestante, que não foi um projeto de poder, foi algo que Deus foi fazendo acontecer, não foi tão planejado. E aí, depois disso, nós temos a estruturação. Então, beleza, não somos romanistas. O que nós somos? Crentes. Tá, beleza, e como a gente entende a Bíblia? Volta para os pais da igreja, começa a estudar, vê aquilo que era temporal, que era interpretação limitada deles. Por exemplo, eles achavam que Roma seria, tipo, como os americanos achavam, né? Ou alguns acham, a cidade sobre o monte. Eles são a esperança para a humanidade. Então, alguns bispos, incluindo Agostinho, achava que a restauração de Roma se daria por meio da igreja, e aí sim o evangelho iria para o mundo conhecido. Roma caiu. Logo, o que a gente tem hoje? Já que Roma caiu, nós temos a estruturação de que Deus não está preso a um reino, ele não está preso a uma nação. E aqui a gente tem os teólogos se reorganizando, não por nações, não por afinidades meramente, mas por convicções teológicas. É isso que unifica pessoas, convicções teológicas. Então, o grupo pós-reforma começa a estudar a Bíblia e eles têm fortes convicções teológicas. E essas convicções teológicas fazem com que eles se agrupem. E aí tem aqueles, né, que são mais abertos a negociar algumas coisas para manter a unidade, então tem aqueles que são mais restritos. E aí, ambos os grupos precisam dizer o que a gente crê, para que o outro grupo possa ouvir e falar, a gente crê igual, ou a gente crê diferente. E no que a gente crê diferente? Então, eu espero que, na verdade eu espero não, eu pergunto, né? Tem facilitado para vocês estudarem na ordem que a gente tem estudado? Tem ajudado a entender alguma coisa, esclarecer alguma dúvida, sei lá? Falem aí. Às vezes alguma dúvida específica que você tinha, que você fala assim, não, me ajudou. Mesmo que não toque diretamente no ponto, mas o desdobramento disso esclareceu algo. E aí, como é que tem sido até aqui?
A gente está na reta final. Eu acho que tem sido interessante porque a gente vê que ambos os lados têm base bíblica, né? Então, às vezes a gente fica muito tendencioso para um lado, mas aí a gente analisa alguns trechos, versículos, e a gente vê que o outro lado também tem Explicações, né? Deixa claro que eu estou tratando, neste caso específico, quando a gente falou bastante de arminianismo, e agora falar um pouco mais da teologia reformada, não se trata de heresias, né? Sim, isso. A mesma ideia, o mesmo princípio, só que isso. eu gosto da ideia também que a gente começou estudando a história. Uhum. Isso é muito importante, você colocar no tempo, porque aí você consegue ter um entendimento de muita coisa, né? Uhum. Como surgiram as coisas, eu acho isso muito, muito importante. Mais alguém? Alguma coisa que você aprendeu? O legal da história, tendo todo o passo a passo, principalmente para mim, eu vejo que na família que a gente tem, onde são a maioria católicos, você tem a história do que aconteceu lá atrás, por que foi, por que a gente é assim hoje, né? Ou não está errado. Essa é a história, muitos deles não têm ideia. Sim. Mas na minha família, que é católico, nem sonha, nem imagina. E saber esses detalhes de história, de como aconteceu. Sim. Isso faz eles enxergarem para eles. É diferente, né? Aham. Para mim isso é algo importante de lidar, justamente porque para nós a verdade vale a vida. Isso é um cristão. As nossas convicções valem que a gente entrega a nossa vida. Nós não adequamos doutrinas, nós não negligenciamos convicções, nós morremos por elas. Nós não matamos por elas, mas nós morremos por elas. Alguns já mataram por elas, mas hoje nós já entendemos que não temos que matar por elas, tá? Mas, quando nós negociamos doutrinas ou razões fundamentais e dizemos que não existe certo e errado, aí a gente perdeu tudo. É diferente de eu falar, eu creio que existem duas maneiras, e tanto faz, de falar, eu creio que existe uma maneira, e eu creio que irmãos creem diferente nesse ponto. É diferente. Para essas pessoas existe uma maneira. E para mim existe uma maneira. E elas estão dentro do limite bíblico. Não estamos falando de heresias, de coisas que negligenciam o evangelho. Eu respeito a pluralidade, mas eu não abraço o pluralismo, que todas as verdades têm o mesmo valor. É diferente. Então eu respeito que existam igrejas e denominações diferentes. E isso é bom. Quando a gente chegar no céu, a gente vai descobrir, né? A gente não vai ser pecador para fazer gracinha com quem estava errado, né? Pode ser que a gente estava errado. E aí, a gente vai se dar conta de que no final o mais importante é o que nos une. Então essa tensão sempre existiu, uma inclinação mais para um lado ou para o outro. E aí a pergunta motor, né, que vai mover a nossa aula, alguém lê aí, por favor. Cristo já realizou plenamente a redenção, como essa obra chega de forma concreta, eficaz e transformadora ao pecador. Então, na última aula a gente viu como é a visão arminiana, a gente deu bastante atenção a alguns pontos fundamentais, inclusive que alguns pontos são parecidos, né? Partem de premissas parecidas, mas resolvem de forma diferente. E aí os nossos objetivos, você tem lá no seu roteiro, né? A tese, né, da nossa aula é que a Ordo Salutis, a ordem da salvação, descreve em ordem lógica e orgânica como o Espírito Santo aplica ao eleito os benefícios da obra de Cristo. Ela não é um mapa, né, de como o homem vai até Deus. Não é essa a ideia. Mas é simplesmente a descrição daquilo que Deus está fazendo numa ordem lógica para a gente poder estudar. Então, a fecundação, a gente sabe, a grosso modo, como que é.
Mas para poder estudar cada parte, a gente precisa dar um zoom no processo. É isso. Tá? Agora a gente dá outro nome. É isso. Tá? Agora dá outro nome. É isso. É uma coisa só. A vida ali. Mas para a gente estudar, a gente precisa dar um zoom e dar um nome para cada parte, porque são interrelacionadas, mas são diferentes. Eu não vou focar na introdução, na questão histórica aqui, porque está no seu roteiro de leitura. Eu não vou focar nisso. Mas a ideia final que a gente precisa ter é que na visão reformada, a gente vai ver hoje, como que é essa aplicação da salvação. Quando a gente fala salvação, o que envolve? É esse o ponto. Quando uma pessoa que é reformada ou de linha calvinista, ela fala salvação, ela está falando o quê? Para alguns é muito simples, salvação é aceitar Jesus. Aí eu tenho que te falar, o que é aceitar Jesus? Onde Jesus falou, deixa eu entrar no seu coração e mudar a sua vida? Abre a Bíblia aí e me fala. Eu nunca vi ele falando, até porque é só estranho, né? Deixa eu entrar no seu coração. Opa! Cirurgião cardíaco o senhor não é, né? Eu sei que é carpinteiro. Então, para alguns é algo muito sucinto. Ah, não, é uma experiência. Eu orei, Jesus entrou no meu coração, eu sou crente e eu vivo o movimento. Mas outros quiseram estudar de forma mais ordenada, olhando os versículos bíblicos e explicando uma ordem para isso. Espera aí, tem eleição, a predestinação ali antes da fundação do mundo? Como isso se organiza com a pessoa de fato se arrepender e crer? Mas e a justificação? Ela acontece quando? Como? O que é? Ah, mas nós somos adotados como filho de Deus. Qual é a ordem? Eu me torno filho antes de crer? Eu creio e me torno filho? Como que sistematiza os versículos? Então vocês vão perceber que a gente vai mexer com Bíblia. Então a gente trabalhou com história e poucos versículos bíblicos. Aí na última aula e nessa a gente está lidando mais com Bíblia. E é intencional. Por quê? Para que a gente consiga processar teologia a partir da Bíblia, não a partir das nossas convicções próprias. Então, o que é a ordem da salvação, né? A Ordo Salutis. Essa aplicação da salvação ao indivíduo. E aí a gente precisa separar a história salutis, ou a história da salvação, e é história, não é história. Não é uma fábula, não são as crônicas de Nárnia. Tá? É história, concreto. Então a história são os fatos concretos. Então quando a gente fala assim, salvação, Jesus é o autor da salvação. Ele fez a salvação se tornar possível. Certo? Hebreus, Jesus é o autor da salvação, autor da nossa fé. Fé como não experiência do que eu creio, mas como conjunto de verdades que nós abraçamos, né, como convicções. Então a história da salvação é concreta e não muda. Jesus veio sem pecado, ele pregou o reino, o evangelho, ele treinou discípulos, ele é traído, ele é julgado pelas autoridades, ele morre, ele ressuscita. Isso é a história da salvação. Agora, a ordem da salvação é como isso é aplicado a mim e eu não coloco uma coisa contra a outra. Então, eu não negligencio uma verdade para encaixar na outra. Então, não é um esquema frio para poder falar assim, não, eu quando eu fui salvo, eu chorei, eu fiquei dias abalado, eu tive um negócio ali e tal. E você está resumindo em termos. Porque para a gente estudar, a gente precisa dar nome para as coisas. Ou pegar os nomes da Bíblia, no nosso caso. Então não é frieza dar nome para as coisas. É porque a nossa geração, uma geração pós-romântica aí, a gente quer sentir, nossa, uma abstração religiosa. Isso não é novo, porque é um desvio do que está dentro do nosso coração mesmo. Mas ao mesmo tempo não é um meio de como nós manipulamos Deus para cumprir os pré-requisitos. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, e aí Deus dá o que eu quero. Então, toda a bênção flui de um único ponto, a união com Cristo. E eu mandei um arquivo lá no grupo, falando sobre a nossa união com Cristo. E é importante que você leia, por isso que eu estou mandando. Né? Às vezes eu mando com mais antecedência, às vezes vocês vão ter misericórdia de mim, com um pouco menos, mas eu mando.
Então, a ideia do aprofundamento aqui é justamente a gente dialogar com termos, com um volume maior de informação. E a união com Cristo é basicamente o quê? Você não aceita Cristo e aí você fala, tô no time dele. Legal. Não é isso que a Bíblia diz, é algo num nível mais profundo. É quando você se arrepende e crê, movido pela fé, você vem fazer parte da família de Cristo. E a vida de Deus passa a habitar em você enquanto crente, e nós somos unidos de uma maneira indissociável dele. Porque o Espírito habita no crente, no cristão. Então, há uma conexão aí. E aí, quando a gente vai falar lá em Colossenses, sobre a união dele, a gente vai falar em Efésios, sobre essa união com Cristo, significa, né, voltando lá para João, que a árvore somos nós. Não, brincadeira. A árvore é Jesus, nós somos os galhos. A vida flui dele, certo? Nossa, alguns são mais ramos do que outros, mas todos somos ramos. Alguns são ramos, outros são galhos. Alguns são troncos, outros são oliveiras. Mas o ponto é que se nós estamos ligados com Cristo, que é a vida, Ele é a nossa vida, então nós recebemos nutrição. Então todos esses benefícios vêm dessa união com Ele. Por isso que o ponto mais importante é estarmos unidos a Cristo. É abraçarmos a fé no Evangelho e desfrutar dessa vida que flui dele. Então tudo isso daqui não é desconectado de Cristo, é por estarmos nele, por permanecermos nele. E o perseverar, né, sermos preservados na fé, é um indício de que a obra dele nos sustenta. Não é um indício de que a gente se sustenta e ele dá uma ajudinha. E é assim que nós vamos entender. Alguém lê aí os textos bíblicos? Vamos lá, gente. Preciso de dinamismo aqui. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus que predestinou, a esses também chamou. Próximo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu dele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou. Então, essa eleição, essa escolha é o jeito de Deus trabalhar. Você vê desde o Antigo Testamento. Deus cria Adão e Eva, né? Aí é do zero mesmo, não tem jeito. Ele escolheu criar. Mas aí depois, ele escolhe Abraão. Abraão antes de ser Abraão. Um monte de pecador lá. E ele escolhe, a partir de Abraão, criar um povo. Aí você fala assim, esse Abraão é descendente do filho que Deus colocou no lugar de Abel, que foi de arrasta. Então, quem é esse filho no lugar de Abel, que Deus dá para Adão e Eva? É um número. Isso. Falou assim, não, já morreu, vou parar de ter criatividade, né? Vamos pôr em ordem. Esse é o 7. Mas ele coloca o nome de 7. Você vai perceber uma linhagem que Deus coloca. Isso está muito conectado com Gênesis 3, que fala da linhagem da serpente, a linhagem da mulher. E aí é uma linhagem espiritual. Então, Deus sempre trabalhou com 2 tipos de pessoa. Os tipos de pessoa que são pecadores, que confiam nele, que têm fé nele, e o resto. A famosa rapa, para quem já jogou bola. Eu não fui muito jogar bola, mas eu escutava os termos. Então tem o time e tem a rapa. Existem 2 grupos. Ninguém vale nada. Mas aí Deus escolhe um grupo e atribui valor a esse grupo. Então, a partir de Abraão, ele cria um povo. Não biologicamente diferente dos outros, mas espiritualmente diferente dos outros. E em Abrão nós vamos chegar no povo de Israel, que aí muda o nome dele para Abraão, dá um plus, né? Dá para um nome mais crente aqui, agora você é pai de uma grande nação. Mas eu não tenho nenhum filho. Segura que vai chegar.
E aí depois a gente tem os filhos dele, aí a gente chega em 12 tribos, aí a gente chega em milhões de pessoas, né, saindo do Egito. Tudo isso parte de Abraão e Sara. Então Deus, ele sempre trabalhou escolhendo. Aí você vê reis, ele escolhe Davi, ele cria, o povo escolhe um rei. Aí ele fala, mas não fui eu que escolhi, foram vocês que escolheram. Vocês querem lidar com esse BO? Eu tenho um rei que eu vou mandar, fique tranquilo. Mas vocês querem esse? Tá bom. Aos olhos humanos, vocês querem esse, então. Parece legal, tem características legais. Pessoa que parece super legal, mais alto que os outros. Tem o que a gente valoriza. Bom, Saul. Dá certo? Não. Aí Deus intervém, manda Samuel velhinho. Vai lá na tribo lá de Judá, que foi sempre o plano, sair de Judá. Pega todos os irmãos, o abandonado ali que está cuidando dos bichos, que não está com muita moral, que é o mais novo. Unge rei. Aí ele se torna rei imediatamente? Não. E você vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus escolhendo pessoas, e pessoas improváveis também. E tem alguma explicação por isso? Ele quis. Só que ele quis, não tem nenhum lugar que explica por quê. Efésios 1, né, o capítulo 1 vai falar até 11 ali, mas todo o capítulo 1 de Efésios vai falar, segundo o beneplácito ou bom prazer da sua vontade. A vontade dele, que ele viu por bem, é isso. Ele quis fazer assim, e ele quis escolher. E ele deu um propósito para os escolhidos. Não é escolher para ser o preferido, não. É escolher para viver uma experiência de transformação e uma experiência relacional. Vai virar filho. Filho de Deus não é órfão. Então, vai andar nos termos de Deus como povo de Deus. The Chosen fala uma coisa interessante. Eu não endosso a obra assim, beleza, coisa linda, né? Não precisa nem ler a Bíblia e assistir, de maneira nenhuma. Mas é muito legal, dramatiza algumas coisas bem. Eu acredito num Jesus um pouco mais macho que aquilo, mas tá bom, é legal, a parte humana mostra bem. E aí, a gente vê que tem algumas horas que eles falam, não é o jeito do nosso povo, o caminho fácil. Eles falam isso ao longo da série, os judeus. Não é o jeito do nosso povo. Não é o caminho fácil. E aí você, como crente, também sente isso, né? Aí a gente tem algumas músicas icônicas, né? Eu vou passando pela prova, fazendo o quê? Dando glória a Deus, que é a nossa realidade. A gente vive em prova, mas a gente dá glória a Deus. Então, onde que começa a salvação? Nessa escolha de Deus. Não é mérito, é uma coisa que Ele quis. Antes de haver seres humanos, ele já deu um destino para as pessoas que ele quis salvar. E o destino inclui o processo de santificação, de moldagem de caráter, de transformação de vida. Beleza? O destino não implica só resultado. Beleza, estou garantido, é um ticket, né? Igual a fantástica fábrica de chocolate. Você ganhou o ticket de ouro, de boa. Você ganhou um tour, né? Só comer chocolate é tudo certo. Não. Mas não parece que nessas escolhas de Deus, parece que tem assim, sempre a Bíblia ressalta a disposição do coração, por exemplo, com Noé, com Davi, com Abraão, e também quando Deus escolhe alguém para... Quando escolhe Faraó, por exemplo, que tem uma disposição ruim ali no coração dele. Mas a iniciativa não é a disposição, a iniciativa é de Deus. A disposição está no pacote. Não inicia com a disposição. Ela é criada pela disposição de Deus. Então, se você for pegar Noé também, Noé é da linhagem de Sete, da linhagem de Adão. Não é da linhagem de Caim. Você não vai ver gente da linhagem de Caim se voltando para Deus. Mas você vai ver as pessoas que passam a buscar a Deus da linhagem espiritual de Deus que ele quis. Como que se preserva alguém? Não é pela força própria. Então Noé não pode se autopreservar. Ele teve que ser preservado. Mas, de fato, ele tinha uma disposição. É que é a parte visível do negócio. É o que a gente vai tratar daqui 2 pontos, né? Aqui é a parte invisível. Aqui é na eternidade passada, Deus decidindo, né? Fazendo os planos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma planta
eles desenhando aquilo que eles vão fazer e determinando, né? Pensa nessa ideia, algo da Trindade. Então, antes de qualquer coisa acontecer, o decreto de Deus permanece, aquilo que ele quis permanece. Só que o fruto, aí ó, predestinou para serem, é uma coisa indissociável. Se ele predestinou, como eu vou ver? Porque essa pessoa vai ter uma disposição para Deus. Então, a disposição mostra aquilo que é invisível. E a indisposição vai mostrar aquilo que é invisível também. Então, não existe a pessoa fala, eu sou predestinado, por isso que eu vivo no pecado e está tudo certo. Não, é o oposto. Se eu sou alguém predestinado, eu vou ter condições e vou ter prazer em viver conforme a imagem do Filho. Beleza? Que a gente está na eternidade passada. Próximo. Alguém lê, por favor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí a ordem. O Pai dá. E ele vem a Jesus. Não vem se o Pai não o trouxer. Trouxer, trazer, conduzir. Tem mais gente para ler, tá? Não sei que vocês não estejam enxergando. Aí não se constranjam também. Eu sou dos óculos também, então... Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa versão é a NAA. Todos os que haviam sido destinados, todos aqueles que haviam sido direcionados por Deus para a vida eterna, vão fazer o quê? Vão... Tá lá, gente. Vão crer. Crer é uma manifestação de fé. Então, quem Deus destina vai ter fé. Simples. Lembra do Espírito Santo atuando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo? A grande pergunta é, e se ele não convencer? O que acontece? O que acontece? Não acontece nada, continua do mesmo jeito. Então a salvação é uma obra de intervenção, não é uma obra de manutenção. Então aqui é uma distinção e isso é importante. Eu demorei um pouco para aprender isso, quando eu comecei a aprender essas coisas. Então eu já vou trazer para vocês mais rápido, porque às vezes é novo, já aprende certinho. O chamado é como se fosse assim. O chamado geral está pregando. Crê em Jesus, crê em Jesus, crê em Jesus. Aí você passa todo dia lá na frente. Mas aí um dia, bum! Aí você ouve aquele creia em Jesus. Aquele negócio te pega. Aí você vai mastigando para casa. Jesus, quem é Jesus? Querer. Não estou falando que acontece de um dia para o outro. Mas é diferente. Você é arrastado. Você começa a ver o mundo e parece que tudo te leva a se dobrar a Jesus. Ele passa a ser interessante. Ele passa a ser admirável, ele passa a ser um assunto que vale a pena você pensar. E antes não era. Porque o chamado audível, é um chamado externo a todos, foi eficaz por meio do poder do Espírito Santo, entrando dentro de você, e aí ele se torna um chamado irresistível. E ele vai causar o quê? Ele vai causar aquilo que ele requer. Então Jesus pregava, né? Mateus 4. Depois que ele passa pela tentação no deserto. E Jesus, né, saiu do deserto, passou a pregar. Arrependam-se, creiam. Ou arrependam-se que o reino dos céus é chegado. Na ordem de arrependimento, pela ação do Espírito, ele concede o poder para se arrepender. E aqui a gente já elimina um espantalho das pessoas que são contrárias à interpretação calvinista da salvação, que fala assim, se for assim eu não preciso evangelizar. Precisa, porque Jesus não pediu a sua opinião. Ele falou, vai e prega o evangelho. A motivação não é você fazer toda a diferença. Se você não falar, ninguém vai ser salvo. Não é isso. Deus não deu para ninguém esse tipo de poder.
A questão é, se você é filho de Deus, você vai querer falar para que alguém seja salvo. Porque se você não quer falar para ninguém e quer se manter na sua casca, aí isso mostra que você é um incrédulo. O ponto é esse. O discípulo vai querer falar. E não estou falando só para gente da sua família não, tá? Só as pessoas que você gosta. Estou falando falar do evangelho. Você vai ser compelido. É magnético. Você vai querer oferecer o evangelho para as pessoas. Você vai ficar inquieto. Vai falar, Deus, salva essa pessoa. Não... Você vai sofrer angústia. Porque você quer que pessoas sejam salvas e abandonem o pecado. É isso. Você vai sofrer. Porque Jesus sofreu pela incredulidade dos outros. Os apóstolos sofreram. Isso é um indício. Porque você foi regenerado. Você foi feito para uma nova natureza, né? Salpicados do resquício da velha, só que você vai querer amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, e você vai se ver incoerente nisso. Mas uma característica do cristão é, ele foi chamado por Deus, ele vai querer que outros também sejam. Isso é um teste, é um medidor. Se você não está se importando com a salvação de ninguém, se está tudo bem todo mundo ir para o inferno, desde que a sua família vá para o céu, muito provavelmente você não é um cristão. Beleza? Encare isso, vá para casa, lide com Deus, leia os textos bíblicos e veja o seu coração. Porque isso não é ser um cristão. Só o meu grupinho, só o pessoal do meu espectro político, só o pessoal da minha filosofia de vida, só o pessoal da minha área social ali, sociocultural do meu bairro. Não, você vai querer que pessoas sejam salvas e ouçam o evangelho e ouçam o evangelho da melhor maneira possível. E você vai orar por isso. Porque foi isso que Deus fez. E Ele dá aquilo que Ele requer. A gente não consegue se arrepender por si só. A gente precisa que o Espírito nos convença. Não é uma questão matemática. Veja bem, se eu trocar 3 cervejas ao longo de 30 anos, eu investir isso. Verdade, ser cristão rende mais do que ser um alcoólatra. Ninguém nunca foi convertido por meio dessa reflexão. É simplesmente, essa vida de pecado é uma fossa. E aí eu vi pureza, eu vi beleza, eu vi verdade, eu vi alguém que é o oposto de mim. E vale a pena segui-lo. Vale a pena entregar a minha vida para que essa pessoa faça o que quiser comigo. É a ideia de um escravo que tem um mau senhor e vai para um bom senhor. Beleza? Esse é o chamado eficaz. Então por isso que a gente prega o evangelho sem vergonha, no bom sentido, porque Deus vai salvar quem Ele quer. Lembrem da última aula, a pessoa vai resistir, até que Deus vença a resistência. A pessoa vai resistir, até que Deus vença a resistência. E às vezes vai durar anos. E João capítulo 6, do versículo 37 a 44, é maravilhoso. Sabe, quem o Pai me enviou, vem. Quem o Pai não me enviou, não vai vir. O problema não é simplesmente que a pessoa escolhe ou não. Não liga um botão. Mas é uma transformação interna. E é Deus que causa. É o próprio Espírito que dá a vida. E aqui começa a parte visível. Tudo para trás é invisível. Eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo ninguém sendo eleito. Senão seria super legal. Eu não vou nem perder tempo. Eu vou nos eleitos e vou ficar pregando para eles. Mas Deus não quis isso. Ele fala que a gente tem que pregar o evangelho para todos, tanto quanto possível. O que nos cabe? Pregar o evangelho. O que cabe a Deus? Salvar pessoas que Ele quer. Quem define? Ele. Quem determinou o conteúdo? Ele. Qual que é a minha função? Obedecer e me alegrar. Só. A minha função na pregação do evangelho é obedecer o que Deus mandou e me alegrar naquilo que Ele está fazendo. Não é me frustrar porque Ele não salvou quem eu queria e salvou quem eu não queria, ou o resultado disso. Por isso que quanto mais nós pregarmos o evangelho, mais nós creremos no evangelho. Isso é indissociável. Se você não prega o evangelho, você provavelmente vai ter medo ou vergonha. Isso mina a sua fé, isso é o oposto de fé. Aí você não prega porque tem medo, e tem medo porque não prega, e aí isso vira uma bola. Mas quando você rompe o medo
o desconforto e começa a pregar o evangelho, você se dá conta que acredita naquilo que você está falando. E aí Deus te dá o privilégio de ver alguém ser transformado pelo evangelho. E aí a sua fé aumenta. Porque você vai falar, é isso mesmo. Pecadores que ouvem o evangelho são salvos. Isso te fortalece. E aí o que faz? Com que você pregue mais. Então Deus ele nos deu uma responsabilidade que também é nutrição para a nossa fé e para a nossa vida. Não é algo que faz mal para nós. Que às vezes a gente vê assim, mas não é. Por quê? Porque essa conversão, né? Fé, arrependimento, ou arrependimento e fé, cada um organiza. Eu colocaria arrependimento e fé, porque arrependimento começa com A e fica mais, né, coeso em ordem alfabética. Mas aquele que é regenerado, ele vai passar por esse processo. Ele vai se arrepender. Alguém lê aí Atos? Para abrir os olhos deles, convencê-los das trevas. Convertê-los. Convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados. Isso. Então aqui é um movimento, ó. Uma clareza, um abrir os olhos. A vida que entra no coração da pessoa que vai ser salva faz com que ela abra os olhos, muda a disposição. Aí abrindo os olhos dela para Deus, ela vai amar a Deus. Aí a pessoa vai andar coerente com o evangelho. Ela vai ser convertida. Ela vai ser direcionada para Deus. Lembra lá de Romanos 6? Romanos 8? Romanos 6 a 8, né? O pendor do pecado, né? A inclinação ao pecado leva à morte. Mas a inclinação do Espírito leva à vida. E quem foi habitado pelo Espírito e regenerado vai ser inclinado ao Espírito. Certo? Beleza? Vocês já leram esse versículo em algum momento? Todo mundo ficou sem reação, né? Quando vocês vão mexer na cabeça, eu ia. Pode falar. Pessoas que a gente já pregou, principalmente da família, né? Que a gente sabe, assim, mais próximo. Não vai, parece que vai. Nossa oração, assim, para Deus. Deus a mesma. Pessoa, salva ela. É isso. É até Deus salvar. É porque às vezes não somos nós, né? Esse que é o ponto. Somos nós dentro de um pacote de Deus, mas não somos nós os salvadores. Porque também tem esse pecado nosso que a gente se vê como salvador. Homens, principalmente, alguns têm essa inclinação. O salvador da família. A pessoa que chega na hora H e pá! Salvei o negócio, deu tudo certo. Desliguei a chave na hora certa e acabou com o incêndio. A gente tem essa inclinação. Mulheres eu não sei porque eu não sou mulher, né? Mas eu acredito que como é pecado, devam ter também, de alguma forma. Nós salvamos. Nós cuidamos. E Deus, ele não está interessado em reforçar a nossa egolatria. Então, se Deus salva pessoas só por mim, e eu já vi casos assim, não, porque foi através da fulana que a família inteira foi salva. Aí a pessoa se torna o papa da família. Ela se torna acima da Bíblia. Alguém já viu algo assim? A matriarca ou o patriarca que primeiro fala com ele, depois fala com Deus. Se ele deixar, fala com Deus. E aí como que Deus mantém tudo certinho? É o evangelho. É o pregador de rua da igreja de Jesus Cristo, daquele lugar ali. Você está há anos falando e semeando. Deus usa outro. Um colega de trabalho, não sei quem. Às vezes você vai para longe e a pessoa crê no evangelho. Isso é cuidado com você e com ela, para que ela não fique subserviente a você. E é um cuidado com os filhos também. Nossos filhos não precisam de papas. Eles não precisam de pais que são os pastores eternos da vida deles. Eles precisam ser conduzidos a Jesus e nós ajudamos. Mas eles vão precisar de pessoas. Quando eles forem para a faculdade, ele não vai te ligar a cada tentação. Ele precisa da igreja de Cristo. Ele precisa de um relacionamento com Cristo em primeiro lugar, da igreja de Cristo e se submeter aos líderes que Deus vai dar ali. Saber escolher uma boa igreja. E você também, entendeu? É um combo que Deus dá. E continue orando para Deus salvar. Porque Deus pode fazer. Ele está fazendo. Então ele continua podendo fazer. Agora, tem pessoas que dizem, eu parei de pregar pra gente da minha família, porque não vai.
Então o que eu faço? Eu oro e eu prego para os outros. E eu confio que Deus vai levantar alguém para pregar o evangelho para minha família. Não é que a pessoa se esconde, mas é que ela esgotou. Sabe, a cota de relacionamento que deu para pregar, pregou, a pessoa não quer saber, não quer viver no pecado, então é isso. Então, se surgir a oportunidade, eu falo. Se não surgir, eu respeito a pessoa. Simples. Mas continuo orando. Continuo convidando quando eu tenho oportunidade. E essa coisa de convidar a gente para ir na igreja é muito recente, tá? Estou falando de 2000 anos de cristianismo. Isso não é o resumo da fé cristã. Eu sei que a igreja trabalha bastante com isso e tal, né? Ah, legal, chame pessoas. Mas não é isso que determina a fé. Não é isso que converte gente. Deus converte gente vindo aqui e ouvindo o evangelho, mas historicamente, pessoas são salvas por meio de pessoas que pregam e ensinam elas sobre a fé. Então não há terceirização. Não há produção em massa. Sabe? Fordismo, toyotismo, esquece. O negócio é artesanal. Crentes como adubo. Eu e você, estamos adubando o mundo. Com o nosso bom cheiro de Cristo. Mau cheiro a princípio, e de repente, para aqueles que são salvos, como diz Coríntios, se torna bom cheiro. Aí o adubo morre, vai se decompondo e vira vida. É o que Deus nos chamou. Por isso que Ele nos chama para estar em vários setores da sociedade. Adubando, dando vida, produzindo vida ali. Mas nesse sentido que a Érica falou, por exemplo, você acha que, por exemplo, a pessoa é predestinada, mas não por enquanto? Não, é porque a predestinação ela não entra no fator tempo para nós. Tipo, não tem o tempo. Então, se ela é eleita, ela vai chegar à fé. E o evangelho tem que ser pregado. Mas o fator tempo, para Deus não faz diferença. Porque ela vai ser salva. O nosso desejo é que ela seja salva o quanto antes. E é isso que eu oro pelas nossas crianças. Tarde te amei. Ele estava buscando. Todos nós somos caçadores de Deus. Nós estamos buscando. Só que nem sempre Deus nos laça cedo. E aqueles que foram convertidos mais tarde sabem aqui. Como você gostaria de ter sido salvo antes? Mas como você é feliz por ter sido salvo quando foi? Porque aí você sabe que antes parece que você não ia crer também. É essa loucura que para nós é tão confusa que Deus, que não está preso ao tempo, não tem esse problema. Ele deixa a pessoa resistente. Pensa, Paulo. Resistente, mata a gente, salva. Nossa, mas por que o Senhor nos salvou antes de matar a gente? Porque Ele não quis. Porque derrubar a pessoa de joelhos para ela crer, Ele consegue fazer a hora que Ele quer. Ele fez com Pedro assim, no começo do ministério de Jesus, no fim do ministério de Jesus também, quando Jesus vai atrás de Pedro. Mas Saulo, ele quis salvar depois que ele já tinha matado pessoas. Aí depois ele fala, a mim, que fui perseguidor, cabe pregar o evangelho, que como eu penso sobre mim, o pior dos pecadores. Então isso contribuiu para a grandeza da missão que ele tinha. Então a gente não sabe exatamente o que cabe. Pregar o evangelho e confiar em Deus. Porque tem uma coisa, gente, e eu já falei sobre isso, mas não vai tomar muito tempo. Nós não ficaremos tristes pelos nossos parentes que rejeitaram a Cristo e estiverem no lago de fogo, tá bom? Isso é algo que a gente tem que encarar. Por quê? Por que nós não ficaremos tristes? Por que não haverá tristeza? Porque Deus é justo. Qual que é a oração do pai que prega o evangelho para o seu filho? Eu li isso ontem em algum livro, que eu li uns trechos de livros ontem, e aí fala que a mãe de Spurgeon pregava o evangelho para eles e lia uns textos tipo evangelísticos dos pais da igreja. Apelo ao não convertido, alguma coisa assim. E um dia tem uma oração que mexeu com Spurgeon, antes dele ser salvo, hein? Ele falou assim, um dia minha mãe orou, Senhor, salve os meus filhos, mas eu sei que se um dia eles forem banidos da tua presença, a culpa é deles, porque eles ouviram o evangelho e desprezaram. É isso. Desprezar a Cristo é o crime terrível. Me entristecer não é o crime terrível. Enquanto há vida, há
esperança. Então vai pregando o evangelho. Tá na UTI, não tem sinal nenhum, não sei o que, não interessa. Pregue. Pregue, pregue. Tá em coma, tá? Pregue. Tá vivo, prega. Se tiver surdo, acha outro jeito de pregar. Tirando isso, pregue o evangelho. A única vez que você não precisa falar o evangelho é quando a pessoa fala, cala a boca, não quero saber, não vou te ouvir. Ou quando ela for surda, que aí não adianta você falar. Aí você vai ter que escrever, vai ter que desenhar, vai ter que fazer outra coisa. Tirando isso, pregue o evangelho com confiança e com desejo de que a pessoa viva, com vontade. Não fala como se fosse, estou cumprindo aqui, tá? Não, você sabe, filho, você tem que crer em Jesus. Mas, enfim, Deus é bom, misericordioso, está tudo certo, vamos embora. Não, pregue com vontade. Porque quem de fato tiver fé em Cristo, se arrepender e se voltar para Ele, será salvo. E está acontecendo. E a gente tem que orar para que os nossos filhos creiam nisso, para que as pessoas ao nosso redor creiam. E um dia a gente vai estar na eternidade e a gente vai estar feliz com a justiça de Deus. Porque Deus é justo e Ele é mais importante que meus filhos, não é? Ele não disse isso já no Evangelho? Porque se amarem os seus filhos, seus bens, sua esposa, seu status, seu corpo, sua denominação, seus sonhos, qualquer coisa, mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Não estão à altura do compromisso. Mas a gente não está à altura mesmo. Qual é o ponto? Nós desistimos do nosso próprio esforço e nos rendemos a Ele. E entregamos todas essas coisas a Ele. A gente não idolatra essas coisas e fala, ó Deus, tá aqui os meus ídolos, faz dar certo. Como aquelas pessoas que namoram com incrédulos e falam, Deus, agora santifica esse negócio. Deus, eu tô com esse negócio aqui torto, eu não pago os impostos que são absurdos e injustos nesse país, ok. Mas se você quiser, né, tem que pagar. Ou achar um bom consultor para que te ajude a pagar menos. Mas agora que eu tô com esse baita problemão com a Receita, faz sumir, Deus, todas as dívidas? Eu não vou falar que Ele não vai fazer, porque Deus, né, extrapola as nossas coisas. Mas via de regra, não é o jeito que Ele trabalha. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que Ele orienta, façamos e confiemos nele. Porque a conversão, a gente vê frutos. Frutos que demonstrem o quê? Arrependimento. Aqui é a parte que a gente começa a ver alguma coisa. Se não tem arrependimento, muito provavelmente não tem conversão. Eu consigo quantificar seu arrependimento? Eu consigo quantificar a sua postura. Se você cotidianamente não demonstra se arrepender, nunca pede perdão, nunca erra, nunca confessa quando erra, não tem um bom indício aí. Agora, se você pede perdão, confessa, se você lamenta, se sente dor quando peca, se você chega na pessoa e fala, me perdoa, eu errei. A pessoa, o quê? Quando? Onde? Não sei o quê, eu nem sei de nada, nem me ofendeu, mas eu errei. Então, eu errei, me perdoe, eu estava com raiva de você. A pessoa, tá bom, por via das dúvidas, me perdoe. Esse se importar com o outro é indício de conversão, de mudança. E aí, esse negócio, por exemplo, de a gente se converte, aí a gente vai ter um relacionamento. Porque... O relacionamento começou antes da gente converter, mas a gente se dá conta do relacionamento. Exato, abre os nossos olhos para... Com Deus e com os outros. A gente vai ter sempre esses dois tipos de relacionamento. Sim. E aí o relacionamento é com os outros. Por exemplo, aí tem um problema entre eu e você. Aí a gente não resolveu. Mas aí eu mudei. Eu fui para São Paulo. Aí eu te vejo um dia. Eu tenho que ficar com você? Eu já te perdoei, você já me perdoou, mas eu tenho que me relacionar? Não tem reconciliação se não tiver pedido de perdão. Não. É que para se relacionar tem que ter reconciliação, entendeu? Tipo, é parte do pacote. Tipo, se você tem que se reconciliar, mesmo sem me ver, fui embora. Mas, a não ser que a pessoa suma ou te bloqueie, você pode reconhecer o que você fez de errado, ligar, marcar, escrever uma carta e tal. Sim. De alguma forma você pode fazer a sua parte, no que depender de você. Independente da
reconhecendo o seu pecado e reafirmando: isso que você pecou contra mim, eu me senti assim, e eu reconheço o meu pecado, e eu estendo o perdão, a comunhão. Eu estendo a possibilidade de reconciliação. Mas aí depende da outra pessoa aceitar ou não, se arrepender ou não. Aí é uma via de mão dupla. Mas você fez a sua parte. Não, mas o meu questionamento eu pedi perdão, ou a pessoa pediu perdão e tal, ok, todo mundo falou, beleza, tá tudo certo. Tem que se relacionar. Aí tem um encontro onde vai dar, aí eu tenho que ir lá e conversar, ou não é isso que eu quero entender. Se você não conversar ou não cumprimentar e é um irmão, é porque tem algum problema. Que motiva você não falar com ela? Exatamente. Não é assim, eu tenho que sentar do lado da pessoa e ficar a manhã inteira? Não. Mas você ir e cumprimentar e se interessar genuinamente. E aí, tudo bem? Bem, tá, pronto. Mas você não precisa ficar 4 horas do lado da pessoa e... Mas não se relacionar é indício de pecado. Uma pessoa que cancela as outras, ela está em pecado. É simples assim. A pessoa que muda o semblante quando entra alguém que ela não gosta, não está resolvido. Pode ter falado que pediu perdão, mas não está resolvido. E o homem não é passivo como um pote. Ele responde ao evangelho. Poste. Um poste. É que eu pensei que você ia falar sobre isso. Tem aquele versículo de Atos do Creio, você e sua casa será salvo. Sim. Opa, ô miserável. Qual que é isso em todas essas falas, entendeu? Porque nós somos salvos, existe uma promessa. Existe uma promessa, não. Existe uma esperança. Via de regra, se o evangelho chega até mim, o evangelho chega até os meus. Há uma alta probabilidade de quando o homem da casa crê, a esposa crer e os filhos creem. Nesse tempo, inclusive hoje, quando a pessoa crê no evangelho. Se o filho crer no evangelho, os pais vão crer? Ele vai arrastar os pais para a igreja? Hoje em dia, alguns pais sim, né? Se o filho falar vento, a pessoa voa. Mas tirando isso, quando o pai, o líder da família, abraça uma fé, era estendido. Era uma esperança forte. Não é hoje que a gente tem que debater sobre a roupa, dar muita oportunidade para o filho, ele tem muitas opções. Não, era isso. Você abraçou a fé, é a fé da sua casa. Isso não é salvação automática. A condição é crer. Mas o evangelho chegou na sua casa. Se eles crerem, eles estão numa casa do evangelho, é muito mais fácil do que uma casa pagã, que está longe do evangelho. É estatística. Vocês, hoje nós, né, porque eu sou pai, criamos os nossos filhos no evangelho. Eles crescem ouvindo, tendo privilégios. Eu não cresci num lar assim. Então não é toda a minha casa que crê em Cristo. Mas a minha família hoje crê em Cristo. Então, estatisticamente, isso indica uma inclinação de Deus para restaurar famílias. Isso está ao longo de todo o Antigo Testamento e Novo. Tem os versículos, né? O Testamento também que vai abençoar. Sim. Agora, só tem 2 irmãos entre os discípulos. Os outros não tinham irmãos? Era muito comum todo mundo ter irmão. Mas por que só tem 2 irmãos entre os discípulos? 2, que são 4 irmãos, né? Vocês entenderam? 2 duplas, né, de irmãos. Nem os irmãos de Jesus creram nele. Vão crer depois da ressurreição. Então isso daqui não é uma promessa. Mas isso daqui é uma verdade. É uma verdade esperançosa. Né? Eles têm 4 filhos. Os 4 estão ouvindo o evangelho. Eu tenho 2. Tem gente com 1. Então tem 4, 1, 2. Faltou o casal com 3 aqui. Aí ia ficar bonitinho, né? Mas, enfim, é 2, 1, 4. Beleza. Estatisticamente falando, se eles crescerem ouvindo o evangelho, é certeza que os 4 vão crer em Cristo? Não. Porque as pessoas vão ter as suas próprias decisões. Mas o privilégio de crescer num lar com o evangelho
É um baita privilégio. Quem cresceu em um lar sem o evangelho sabe. Então, há esperança. Mas creia no Senhor Jesus e você será salvo. E a sua casa precisa fazer o que para ser salva? Crer no Senhor Jesus. Nem o cônjuge entra na equação. Exatamente. Mas a gente ajuda, ou atrapalha, né? A gente espera que ajude. Beleza? Justificação e adoção. Aqui é aquela ideia, né? Aí aqui vai ajudar a entender um pouco. Vamos lá. Alguém lê aí. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Fé vira justiça. Pensa aqui num tribunal. Fé apaga crime? Tem gente que crê que sim. Me converti, as coisas velhas já passaram, não vou me entregar. Não, negativo. Você se converteu, as coisas velhas espirituais passaram, e eis que agora você é uma pessoa decente para assumir o seu BO. Vai lá. Vai lidar. Ah, eu roubava. Então pare de roubar, vai lá pedir perdão e vai dar um jeito. É isso, é reparação. Não é só arrependimento e boa. É reparação também. Pare de fazer. E tente compensar aquilo que você fez. Se não dá para compensar, vai lá e pede perdão. Sofrimento emocional não dá para compensar. Mas você pode pedir perdão para um pai, para um filho. Pais que se convertem tarde pedem perdão para os filhos e o relacionamento muda. Porque não é porque é pai, filho e irmão que o relacionamento é bom, gente. O único lugar que você é obrigado a fazer de tudo para ter relacionamento bom é na igreja. Tirando isso, não existe nenhum lugar da Bíblia que diz que você deve fidelidade total a ninguém, é só a Deus. E você tem que amar os seus irmãos. E herege não é irmão. Mas tirando isso, se pedir perdão 70 vezes 7, o que você tem que fazer? Perdoar. Aí reconciliar é se a pessoa se arrepender de fato e se esforçar dando frutos dignos de arrependimento. Mas a disposição interna tem que ser essa de perdoar, de não punir, que é a disposição que a gente tem com a nossa família de sangue, já percebeu? Eles estão nem aí. Falar uma palavra feia aqui. Eles estão cagando para você e para sua fé. Mas você tá lá, ai mãe, eu preciso de aprovação. Ai irmão, eu preciso de você. E você tá cagando para seus irmãos em Cristo. E aí a gente fala, mas por que a vida não dá certo? Por que a minha fé não se torna real? Porque a gente quer idolatrar a família de sangue, ou a gente quer idolatrar a igreja e vive desequilibrado. É Deus que institui o padrão de família. E a gente tem que morrer pelas pessoas que a gente ama. Mas não morrer pela aprovação das pessoas que a gente ama. Aí é diferente. E aí é onde muitos adultos sofrem. Aí vão seguir as teorias de Freud. Não, você é uma criança carente, doida por aceitação. Então, enquanto você não aceitar, seu pai te aceitar, o pai no céu te aceitou. Você é filho de Deus. Lide com a realidade, aprenda a ser rejeitado. É isso. Agora, os seus irmãos na fé, eles são parte do seu corpo. Não fala que a família de sangue é parte do seu corpo, é pedaço de você. Só que a gente é criado nessa cultura. A gente descarta rápido um e critica rápido o outro. E aceita os pecados das pessoas que são do nosso sangue. Aí a gente tem que ir para Marcos 3. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu pai. Vou destratar e desrespeitar e fugir? Não, pelo contrário. Eu vou levar o evangelho para eles. Mas eu não preciso da aprovação deles para viver o evangelho. É esse o ponto. A necessidade de aprovação para ter paz emocional. Eu não preciso da aprovação para amar. Agora, quando eu vivo desesperado por aprovação, tem um problema. Porque a justificação é exatamente isso. Deus pagou pelo pecado. Está pago. A culpa com quem importa está paga. A paz. Eu não preciso que vocês me amem e me elogiem,
para eu estar em paz com Deus. Mas se vocês são meus irmãos, vocês são preciosos e eu vou parar de atrapalhar para que vocês me amem. É muito comum essa manipulação até para questionar a nossa fé, assim, né? Você não crente, essa manipulação emocional. Principalmente de familiares não crentes. E aí a gente não sabe responder com o evangelho. Ai, não é verdade. Não, é verdade. Então todo aniversário eu tenho que faltar? Não. Todo aniversário eu tenho que ir? Não. Você precisa de bom senso, de sabedoria. Você precisa aprender a jogar com as peças que você tem. Seja influente na sua família. Não busque ser influenciável. É com os nossos filhos, eu tô pensando, né? Eles Exatamente. Ah, mas a Bíblia fala que você não pode me irritar. Mas eu não estou te irritando, é você que está se irritando com obedecer. Então tá bom. Beleza, vou pro meu castigo. Só que se você criar filhos inteligentes, seja inteligente também, não seja preguiçoso, porque eles vão te questionar. Esse é o problema. Crie filhos inteligentes e saiba dar respostas bíblicas inteligentes e honestas para eles. Porque é isso que o nosso Pai Celestial faz. Você quer saber como que você foi salvo? Assim, o preço do meu filho, eu te perdoo, eu te justifico, não abrace o pecado por causa disso, daquilo, abandone as obras das trevas, se você... É o que o nosso Pai faz conosco. Por que a gente acha que não tem que fazer com o nosso filho? Eles precisam saber por que eles têm que amar Jesus e obedecer. Eles precisam saber por que Deus é melhor do que tudo. Agora a gente tem que modelar. Sabe a massinha de modelar? A palavra nos modela, aí eles olham o modelo do mundo e falam, esse modelo de fato é coerente, é verdadeiro, e eles são moldados pelo Espírito para abraçar esse modelo de vida cristão no Evangelho. Só que Deus processa por nós. Nós somos o produto final da nossa fé. Nós transformados. É isso que a gente oferece para os nossos filhos. Não uma ideia descolada e terceirizada. Você pode mandar para o acampamento que for, seminário que for, faculdade que for, convento que for. Dinheiro não compra filhos que amam a Deus. Esse foi até um movimento que aconteceu, eu estava conversando com alguém que trabalhava no Palavra da Vida há alguns anos, que eles tiveram que baixar muito o padrão do seminário, porque estavam mandando galera de 18 anos pré-faculdade não crente. E não é barato não, viu gente? Fica lá todo mês. Mas era uma compensação. Eu não preguei o evangelho para os meus filhos até os 18 anos. Vamos ver se o seminário resolve num ambiente cristão, não sei o quê. Vai virar moralidade. O evangelho tem que ser pregado em casa. Com graça, pedido de perdão, amigos ao redor da mesa, aprendendo a lidar com as diferenças. Porque é isso que a adoção faz. A adoção nos transforma em família. E eu digo, nos transforma em família, porque é algo igual Lego. Sabe aquela pecinha do Lego que conecta duas partes? Você foi unido à família de Deus. Outra pessoa vai ser unida a você. Não tem para onde fugir. A família de Deus é assim. Então a adoção, olha aí, alguém lê João? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Deus tem quantos filhos? Ah, que bom que alguém pega a minha referência aqui. Obrigado. Obrigado. O Senhor tem muitos filhos, beleza? Mas antes, ele tinha um único filho. E ele tornou esse um único filho sacrifício para ter outros filhos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Não o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, ferra ele e me beneficia, não. Mas o irmão mais velho que fala, não pai, vamos lá. Eu vou dar a minha vida pelos meus irmãos. Não irmãos de sangue, porque eles não são da nossa qualidade. Mas eu vou lá, vamos adotar eles na nossa família. Eu abro mão da minha riqueza para colocar eles na nossa família. Eu abro mão da minha vida para que a nossa família seja maior. Então, ser parte da família de Deus é ser parte da família de Deus. Não dá para separar. Se você é filho de Deus,
você está conectado com outras pessoas. Não tem jeito. Então, se eu sou declarado justo e perdoado, não há pecado, certo? Certo. E eu entro para a família de Deus, como eu lido com o pecado dos outros? Que são arrependidos e que se dispõem a mudar, que foi o que nos colocou na família de Deus. Não é eu não tenho que mudar nada, você tem que me engolir. Não. Para ser justificado, você precisa se arrepender e crer. Então, como que eu entro? Eu entro como alguém perdoado, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas eu também entro como filho de Deus. E como irmãos, não tem jeito. É pegar ou largar. É um pacote fechado. O problema é entrar, o problema é conviver. E aí você vai ter os problemas. Como irmãos. E aí você falou que nós temos a obrigação de resolver. Porque não tem opção. Agora, nem todo mundo quer resolver. Aí a pessoa que não quer resolver, ela se coloca nessa condição. Se ela não se arrepende, não pede perdão, não reconhece, não muda. Mas é sempre pela palavra de Deus. Não é eu acho. Você me ofendeu porque eu acho que você quis dizer que... Não é nem isso. A questão é a questão que você falou um pouquinho antes aí, cara. A questão de você, nós somos obrigados a viver em paz. Como, não viver em paz, mas nós somos obrigados a... Você falou, não lembro agora. Viver como família, conviver. E isso vai ter a questão do perdão. Sim. E na integração, você falou que perdão, perdoar é sofrer dano. Então, eu tenho que entender que, quebrou meu negócio. Então, eu vou te perdoar e você não precisa resolver o problema. Mas, se você quiser, você pode. Mas vai ser fortemente encorajado, porque isso é um indício. Mas você pode não ter condições. Não, aí não tem jeito. Aí eu não preciso de obrigar a ficar todo dia, mas você quebrou. Isso, não, Mas se tem condições, tudo bem. Aí tem que... Mas é igual o mais velho com o mais novo, né? Às vezes Isso. Você total o dano, porque o irmão mais novo não tem Exatamente. capacidade de colocar. E ele não pediu para ter... Às vezes ele pediu, né? Mas, via de regra, ele não fez nada para ter um irmão mais novo. É isso, assim, porque... Às vezes pediu, né? Entre nós, né? É isso. E aí o pai chega para o irmão mais velho e fala, você é mais velho, dá o exemplo. Isso. O mais maduro paga o preço. E aí a gente faz isso. Eu não tenho esse segundo, mas eu sofri isso com os meus pais, né? E normal, né? Faz parte. Porque isso. É o preço a pagar. Vamos seguir aqui, gente. Santificação. Aqui a gente já entra no negócio. Antes nós recebíamos, aqui não. Aqui a gente responde. Alguém lê. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar. Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Remir, purificar da iniquidade e gerar um povo que pratica, não só deseja praticar, mas de fato pratica boas obras. Então, eu tenho intenção de obedecer, não resolve. A gente tem que ter a intenção e obedecer. Então não dá para viver de boa intenção. Tem uma coisa aqui, eu vou falar uma tese que eu tenho, né? Que é a tese da virtude moral por uma obediência futura. Eu não achei outro nome melhor. Mas qual é a virtude moral pela obediência futura? A pessoa não quer saber de servir a Deus, de GP, de vida na igreja, de nada. Aí ela chega no final do ano, finalzinho de novembro ali, começa, né? A Globo começa a cantar as coisas, ela começa a pensar no ano que vem. Aí ela fala, pastor, fulano, líder de GP, esse ano eu não levei a sério. Mas ano que vem eu vou pegar firme. Já posso te colocar nessa... Não, ano que vem. Ano que vem eu vou contribuir mais, eu vou servir, eu vou, sei lá, deixa eu voltar de férias. Aí o que ela faz? Meu pecado foi apagado. É porque há uma virtude moral com base em uma obediência futura. O que ela está fazendo para obedecer? Nada. Ela só tem uma coisa no coração que ela diz que no futuro vai ser melhor. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes você fez o que eu estou falando. Que Deus te livre de fazer. Se você fizer, eu vou lembrar você. Que eu lembro algumas pessoas quando fazem isso. Tem uma pessoa que desde 2022 falou que queria ajudar no CCB na época. Estou até hoje, desde novembro, do final de um ano até hoje. Porque é isso. Não é isso que nos redime.
confessar para alguém e eu vou melhorar. Não. O que nos redime é Cristo. Ele nos purifica e nos redime para a prática de boas obras. É fazer coisas coerentes com o Evangelho, porque fomos salvos. Então a santificação, ela não pode ser descolada da justificação. Então o salvo vai buscar viver em santificação. Ele vai querer viver. A salvação bíblica, né, como a Bíblia propõe, ela culmina em um processo de santificação aqui. Pessoas que não se santificam, não buscam a santificação em Deus, elas vão ser questionadas se elas são crentes. É simples. Ela não luta contra o pecado, ela não demonstra se incomodar com o pecado, ela dá peixinho na poça do pecado e ela precisa ser questionada. Porque essa é a obra do Espírito, está ligada à salvação, gente. É um elo indissociável, entendeu? E aí a gente tem a parte da perseverança e glorificação, Filipenses 1,6, para quem lembra da música do Fernandinho. Estou certo de que ele começou boa obra em vocês, é completá-la pelo dia de Cristo. Não terminou, não terminou. Ele fica cantando isso, né? Aquele que começou a boa obra não terminou. Essa é a nossa esperança. Não é aquele que começou a boa obra, deu para vocês a responsabilidade de sustentarem a sua própria fé até o fim e o dia de Cristo. É isso que diz aqui? Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Ele, o agente, o verbo, tá claro. Aquele que começou vai completar. Como? Através da sua santificação. Eu chego lá sem buscar santificação? Não. Eu chego lá sozinho, pelo meu próprio esforço? Não. Eu vou tropeçar? Vai. Mas a obra será terminada, porque Jesus derramou o seu sangue para isso. Ele não estava brincando na cruz, ele estava salvando mesmo, gente. Sustentando a nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. E aí Colossenses 3,4 aponta para o futuro. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. Isso é a nossa esperança. Aqui a gente tem a corrente de ouro que foi colocado esse nome, The Golden Chain, que é a eleição está ligada ao chamado, à conversão, justificação, santificação, glorificação. Então é Deus que sustenta tudo. Por isso que Jonas, né, quando diz a salvação pertence ao Senhor, a gente lê esse versículo e traz à mente e a gente fala amém. A salvação pertence ao Senhor. E tudo que me cabe, que é me submeter e me dedicar, eu o farei. E que Deus me ajude. É igual no casamento. E aí os desafios modernos são duas coisas que eu coloquei que não vai dar para a gente tratar agora, mas é aquela coisa daquele evangelho amplo. Não, porque o reino, porque transformação social, porque não, uma transformação cultural, que Deus nos colocou como agentes do reino, e ninguém explica nada. Tem igrejas que vivem disso. Aí você se sente um agente transformador do reino. Só que você não tem conexão com justificação, perdão, com o lado interno. Isso é um desequilíbrio. Nós agimos fora por causa de uma convicção interna. Eu sou um súdito do rei, que é perdoado, amado, transformado em filho. Por isso eu tenho motivação para ir ao mundo, não para ser aceito, mas porque eu fui aceito, porque eu tenho segurança na minha identidade, eu posso ir ao mundo e oferecer perdão, doar algo a alguém, pregar o evangelho, porque eu já tenho uma identidade, eu já tenho uma aceitação. E essa cultura da salvação, ela precisa colocar o perdão, a cruz, o arrependimento no cerne. Uma das melhores coisas para nós, gente, é entender que nós fomos perdoados. Jesus nos perdoou os pecados. O que bloqueava o caminho com Deus, acabou. Agora a gente pode viver para Deus. Isso deveria ser uma das melhores notícias. E as outras variações de todo tipo de evangelho, elas não sustentam os nossos BOs. As nossas crises emocionais, as nossas dúvidas profundas, o nosso senso de que o mundo está caindo ao nosso redor. Por isso que
Eu entendo, né, particularmente, e a nossa igreja em parte crê assim, que essa é a apresentação mais coerente, né? A visão reformada, não toda, mas em elementos gerais, a gente crê como igreja isso, que a posição reformada é a compreensão da salvação que melhor expressa aquilo que a gente vê na Bíblia. Beleza? Mas a gente não briga por isso, não, nossa, vamos disciplinar alguém que questionar e não sei o quê, não, mas são as nossas convicções. Deus nos abençoe, vamos para a celebração coletiva e até a nossa próxima aula.